Repetido então os 4 bloquinhos vazios de base e os 7 pontos altos, eu finalizei assim a carreirinha de número 12. Agora, para a carreirinha de número 13, vou iniciar repetindo os primeiros 7 pontos altos de base. Repetido então os primeiros 7 pontos altos, vou repetir agora 2 bloquinhos vazios. Em seguida, vou fazer 2 bloquinhos cheios sobre os próximos 2 bloquinhos vazios de base. Em seguida, vou repetir 9 pontos altos de base, ficando assim com um total de 16 pontos altos feitos. Feito então os 16 pontos altos, vou fazer agora um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio de base. E aí, aqui, eu vou repetir ponto alto sobre ponto alto de base. Então, após esse bloquinho vazio, eu repeti 13 pontos altos de base. Agora, eu vou fazer mais um bloquinho cheio sobre esse bloquinho vazio de base. E vou repetir agora 12 pontos altos de base. Então, aqui, eu tenho um total de 28 pontos altos feitos. Você conta aí para saber se está certinho. Em seguida, após esses 28 pontos altos, vou fazer um bloquinho vazio. Aí, então, vou repetir ponto alto sobre ponto alto de base. Repetido então os 10 pontos altos de base, vou fazer 2 bloquinhos cheios sobre os próximos 2 bloquinhos vazios, ficando assim com um total de 16 pontos altos feitos após esse bloquinho vazio aqui. Após fazer os 16 pontos altos, vou repetir esses 2 bloquinhos vazios e vou repetir os 7 pontos altos também. Repetido então os 2 bloquinhos vazios e os 7 pontos altos, eu finalizei assim essa carreirinha de número 13. Para a carreirinha de número 14, vou iniciar repetindo os primeiros 7 pontos altos de base da carreirinha anterior. Após fazer os 7 pontos altos, vou fazer 2 bloquinhos cheios sobre esses 2 bloquinhos vazios de base. Assim. Em seguida, vou repetir 12 pontos altos de base, para fazer assim um total de 25 pontos altos. Então, aqui eu vou repetir 12 pontos altos de base.
Então, aqui eu tenho 25 pontos altos no total. Me sobraram 3 pontos altos de base, vou fazer um bloquinho vazio sobre eles. Dessa forma. Aí, então, vou fazer 3 correntinhas. Vou pular esse bloquinho vazio. Sobre esse ponto alto do bloquinho vazio, vou fazer um ponto baixo. Faço 3 correntinhas novamente e pulo 2 pontos altos de base. Sobre o próximo, eu subo um ponto alto. Então, aqui eu fiz um grupinho de correntinha presa. Em seguida, vou repetir 21 pontos altos. Contando com esse aqui que eu acabei de fazer, vou ficar com 22 pontos altos no total. Então, aqui eu tenho 22 pontos altos repetidos da carreirinha anterior. Aí, me sobraram 3 pontos altos de base. Vou fazer um bloquinho vazio sobre esses pontos altos. Em seguida, vou fazer 3 correntinhas e pular o bloquinho vazio. Sobre esse ponto alto do bloquinho vazio, vou fazer um ponto baixo. Aí, faço 3 correntinhas, pulo 2 pontos altos de base. Sobre o próximo, eu subo um ponto alto, fazendo dessa forma um grupinho de correntinha presa. Em seguida, vou repetir todos esses pontos altos. Repetido então os 13 pontos altos de base, vou fazer 2 bloquinhos cheios sobre esses 2 bloquinhos vazios e vou repetir o restante dos pontos altos, totalizando assim 25 pontos altos feitos. Então, aqui eu finalizei essa carreirinha de número 14 com 25 pontos altos no total. Vocês contem aí para saber se está certinho. Aqui eu tenho 22 pontos altos e no começo e no final eu tenho 25. Agora, para a carreirinha de número 15, vou iniciar repetindo os primeiros 22 pontos altos. Os últimos 3 pontos altos eu não vou repetir. Após repetir os 22 pontos altos, me sobraram 3 pontos altos de base. Então, vou fazer um bloquinho vazio sobre esses pontos altos. Assim. Em seguida, vou fazer uma base com 5 correntinhas. Vou pular esse grupinho de correntinha presa. Sobre esse ponto alto do grupinho de correntinha presa, vou subir um ponto alto. Então, aqui eu fiz uma base. Em seguida, vou repetir o próximo bloquinho vazio. Aí, então, vou repetir novamente os 22 pontos altos de base. Repetido, então, os 22 pontos altos de base da carreirinha anterior, novamente vou fazer uma base sobre esse grupinho de correntinha presa com 5 correntinhas. Assim. Aí, então, vou fazer 5 correntinhas novamente. Vou pular esse bloquinho vazio e os 3 primeiros pontos altos. Sobre o quarto ponto alto de base, eu subo um ponto alto, fazendo outra base. Em seguida, vou novamente repetir todos os pontos altos, que vão dar um total de 22 pontos altos novamente. Repetido, então, os 22 pontos altos de base, eu finalizei assim a carreirinha de número 15. Agora, para a carreirinha de número 16, vou iniciar, então, com 9 correntinhas. Aí, eu vou contar aqui de trás para frente. 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta correntinha, eu vou subir um ponto alto. E vou subir um ponto alto para cada correntinha de base, ficando assim com 6 pontos altos no total.
Feito os 6 pontos altos, o 7º eu vou fazer sobre o próximo ponto alto de base, porque eu preciso de 2 bloquinhos cheios. E para fazer os 2 bloquinhos cheios, eu preciso ter 7 pontos altos. Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. Assim. Em seguida, vou fazer 3 correntinhas. Vou pular 2 pontos altos de base, sobre o próximo eu faço um ponto baixo. Aí, faço 3 correntinhas, pulo novamente 2 pontos altos, sobre o próximo eu subo um ponto alto. Fazendo dessa forma um grupinho de correntinha presa. Vamos precisar de 5 grupinhos, então aqui eu já fiz um, vou fazer o segundo. Novamente com 3 correntinhas, pulo 2 pontos altos, sobre o próximo faço um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 2 pontos altos, sobre o próximo eu subo um ponto alto. Novamente 3 correntinhas, pulo 2 pontos altos, faço um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 2 pontos altos, sobre o próximo eu subo um ponto alto. Aqui eu já tenho 3 grupinhos feitos. Vou fazer outro grupinho sobre a próxima base com 3 correntinhas. Lá pela metade dessa base, eu faço um ponto baixo, faço 3 correntinhas, pulo o restante da base, sobre o ponto alto eu subo um ponto alto. E novamente vou fazer outro grupinho sobre a próxima base, totalizando assim os 5 grupinhos de correntinhas presas que eu preciso. Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio de base. E aí eu preciso de 16 pontos altos. Aqui eu já tenho o primeiro, vou repetir mais 15 pontos altos de base. Então, aqui eu tenho 16 pontos altos no total. Aí me sobraram 3 pontos altos de base. Então, vou fazer 3 correntinhas, vou pular 2 pontos altos, sobre o próximo eu faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas e pulo o bloquinho vazio. Fazendo então o primeiro grupinho de correntinha presa. Em seguida, faço outro grupinho de correntinha presa sobre a próxima base. Faço 3 correntinhas e pulo o bloquinho vazio. Sobre esse ponto alto do bloquinho vazio, faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, pulo 2 pontos altos de base. Sobre o próximo, eu subo um ponto alto. Aqui eu já tenho 3 grupinhos feitos. Novamente, vou fazer 3 correntinhas, pulo 2 pontos altos de base. Sobre o próximo, eu faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, pulo 2 pontos altos. Sobre o próximo, eu subo um ponto alto. 3 correntinhas, pulo 2 pontos altos, faço um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 2 pontos altos. Sobre o próximo, subo um ponto alto. E mais uma vez, faço 3 correntinhas e pulo 2 pontos altos. Sobre o próximo, faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, pulo 2 pontos altos, sobre o próximo eu subo um ponto alto. Então, aqui nesse lado direito, aliás, nesse lado esquerdo, eu tenho 6 grupinhos de correntinhas presas feitos. Aqui eu tenho 5 grupinhos feitos, mas tenho 2 bloquinhos vazios, tá bom? Então, não vai ficar errado, vai dar certo. Então, preciso finalizar essa carreirinha da mesma forma que iniciei, com 2 bloquinhos cheios. Para isso, vou fazer 6 pontos altos duplos. 2 voltas na agulha. No pezinho do último ponto alto, introduzo a agulha, passo 1, 2, 3 vezes. E assim eu vou fazer até fazer um total de 6 pontos altos duplos e ficar com 7 pontos altos, contando com esse ponto alto aqui que eu fiz do grupinho de correntinha presa.
Então, aqui eu fiz 6 pontos altos duplos, mas contando com esse ponto alto que eu repeti quando eu fiz o grupinho de correntinha presa, eu tenho um total de 7 pontos altos feitos. Então, assim eu finalizei a carreirinha de número 16. Para a carreirinha de número 17, vou iniciar, então, repetindo esses mesmos 7 pontos altos que eu fiz da carreirinha anterior. Aí, sobre os 6 grupinhos de correntinhas presas, vou fazer 6 bases, com 5 correntinhas cada base. Então, acredito que dê para vocês fazerem sozinhas, porque a base é muito simples de fazer. E repetir os pontos altos também. Então, para a gente economizar em tempo de vídeo, eu vou cortar essa parte que eu vou repetir os pontos altos e vou fazer as 6 bases sobre os 6 grupinhos de correntinhas presas. Feito, então, os 7 pontos altos que eu repeti da carreirinha anterior e as 6 bases sobre os 6 grupinhos de correntinhas presas, sempre com 5 correntinhas cada base, eu vou fazer agora sobre o próximo bloquinho cheio um bloquinho vazio. E aí, eu preciso de 10 pontos altos. Aqui eu já fiz um ponto alto, agora eu vou repetir mais 9, para completar assim os 10. Feito então os 10 pontos altos, me sobraram 3 pontos altos de base. Vou fazer então 5 correntinhas, vou pular esses 3 pontos altos e esse bloquinho vazio. E vou subir um ponto alto sobre esse ponto alto do bloquinho vazio, fazendo assim uma base. Em seguida, vou fazer uma base para cada grupinho de correntinha presa. Vou repetir esse bloquinho vazio e vou repetir também esses 7 pontos altos de base. Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 17 com 6 bases, um bloquinho vazio e repeti aqui os 7 pontos altos de base. Para a carreirinha de número 18, vou iniciar com 9 correntinhas. Em seguida, vou contar de trás para frente. 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta correntinha, contando de trás para frente, eu vou subir um ponto alto. Em seguida, vou fazer um ponto alto para cada correntinha de base, até ficar com um total de 6 pontos altos feitos. Após fazer os 6 pontos altos, vou fazer um ponto alto sobre o próximo ponto alto de base da carreirinha anterior, totalizando assim 7 pontos altos feitos, que são 2 bloquinhos cheios. Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio de base. Aí, então, vou fazer 3 correntinhas. Vou pular 2 pontos altos de base, sobre o próximo eu faço um ponto baixo. Em seguida, faço 3 correntinhas, pulo o bloquinho vazio, e assim eu fiz o primeiro grupinho de correntinha presa. Em seguida, vou fazer um grupinho de correntinha presa para cada base. No total, vou ficar com 7 grupinhos feitos, contando com esse aqui. Feito então os 7 grupinhos de correntinhas presas, sendo 6 delas sobre as 6 bases, vou fazer agora um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio de base. E vou repetir 3 pontos altos de base, que é para fazer assim um bloquinho cheio. Em seguida, vou fazer 3 correntinhas e vou pular os 2 pontos altos de base. Sobre esse último ponto alto, vou fazer um ponto baixo. Aí, vou fazer 3 correntinhas e vou pular esse bloquinho vazio. Aí, eu vou subir aqui um ponto alto sobre o ponto alto do bloquinho vazio. Em seguida, para cada base, vou fazer um grupinho de correntinha presa.
Aqui eu tenho 6 bases, então vou fazer 6 grupinhos, contando com esse aqui, vou ficar com 7 grupinhos no total. Feito então os 7 grupinhos de correntinhas presas, vou fazer agora mais um, para ficar assim com 8 grupinhos feitos. Então, fiz aqui 3 correntinhas, vou pular 2 pontos altos. Sobre o próximo, eu faço um ponto baixo. Aí, faço 3 correntinhas, pulo 2 pontos altos. Sobre o próximo, eu subo um ponto alto. Então, aqui eu tenho 8 grupinhos de correntinhas presas. Agora, vou fazer 6 pontos altos duplos, que é para fazer os 2 bloquinhos cheios para fora. Então, aqui eu tenho 7 pontos altos feitos, porque eu fiz aqui o primeiro ponto alto, quando eu fiz o grupinho de correntinha presa, e fiz 6 pontos altos duplos. Aí, assim, eu finalizei essa carreirinha de número 18. Agora, para a carreirinha de número 19, vou iniciar repetindo os 7 pontos altos de base da carreirinha anterior. E vou fazer para cada grupinho de correntinha presa uma base. No total, vou fazer 8 bases. Repetido então os 7 pontos altos e feito as 8 bases, vou fazer agora outra base com 5 correntinhas. Vou pular esse bloquinho cheio e esse bloquinho vazio. Aí, sobre eles, vou fazer assim uma base. Em seguida, vou continuar fazendo para cada grupinho de correntinha presa uma base. Nessa carreirinha, eu vou ficar com um total de 16 bases feitas. Aí, eu vou repetir aqui os 7 pontos altos de base também. Finalizada, então, a carreirinha de número 19, com 16 bases feitas. Aí, eu esqueci de falar que esse bloquinho aqui, vazio, a gente vai repetir, sempre. Sempre que tiver um bloquinho vazio do lado dos 2 bloquinhos cheios, vamos repetir. Como fizemos aqui, aqui também, e agora nessa carreirinha também. E daqui até o final, sempre vamos repetir os 2 bloquinhos vazios. Para a carreirinha de número 20, vou iniciar novamente com 9 correntinhas. Vou contar de trás para frente 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta correntinha, vou subir um ponto alto e vou fazer um ponto alto para cada correntinha de base, totalizando assim 6 pontos altos. Feito então os 6 pontos altos, eu vou repetir o próximo ponto alto de base para completar assim os 7 pontos altos e fazer os 2 bloquinhos cheios que eu preciso. Aí, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio e vou fazer um grupinho de correntinha presa. 3 correntinhas, pulo 2 pontos altos sobre o próximo, faço um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo o bloquinho vazio. Assim. Em seguida, sobre cada base, sendo as 16 bases, vou fazer 16 grupinhos de correntinhas presas, contando com esse que eu acabei de fazer, vou ficar com 17 grupinhos feitos. Aí, aqui, no final dessa carreirinha, sobre esses 2 bloquinhos cheios, vou fazer outro grupinho de correntinha presa, da mesma forma que fiz aqui, ó. Eu fiz um grupinho. Então, vou ficar com um total de 18 grupinhos feitos. Vou fazer 16 sobre as 16 bases. Fiz um aqui. E o grupinho de número 18 eu vou fazer aqui sobre esses 2 bloquinhos cheios.
Então, aqui eu fiz 18 grupinhos de correntinhas presas nessa carreirinha. Aqui eu finalizei o último grupinho. E aí, eu preciso de 2 bloquinhos cheios para fora. Novamente, vou fazer 6 pontos altos duplos. Feito, então, os 6 pontos altos duplos, contando com esse ponto alto aqui que eu fiz do grupinho de correntinha presa, eu tenho 7 pontos altos feitos, que são 2 bloquinhos cheios. Então, aqui eu terminei a carreirinha de número 20. Para a carreirinha de número 21, eu vou repetir os 7 pontos altos de base e vou fazer para cada grupinho de correntinha presa uma base, fazendo no total 18 bases, né? Uma base para cada grupinho. Aí, vou repetir esse bloquinho vazio e vou repetir esses 2 bloquinhos cheios também. Essas partes simples eu vou cortar do vídeo, que é pra gente economizar em tempo de vídeo. Feito, então, as 18 bases sobre os 18 grupinhos de correntinhas presas. Aí, aqui eu finalizei repetindo os pontos altos. Agora, assim eu finalizei a carreirinha de número 21. Para a carreirinha de número 22, eu vou iniciar com 9 correntinhas e 6 pontos altos. Assim. Aí, eu repito o próximo ponto alto de base, para fazer os 7. Então, aqui eu fiz 2 bloquinhos cheios. Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio de base. E vou fazer o primeiro grupinho de correntinha presa com 3 correntinhas, pulo 2 pontos altos sobre o próximo, faço um ponto baixo. Aí, faço 3 correntinhas e pulo o bloquinho vazio. Assim. Em seguida, para cada base, vou fazer um grupinho de correntinha presa. E aí, aqui no finalzinho também, vou fazer um grupinho de correntinha presa sobre esses 2 bloquinhos cheios. No total, eu vou ficar com 20 grupinhos feitos, contando com esse aqui, que é o primeiro. Aí, eu faço 18 sobre as bases, aí fica assim 19. E o 20 eu faço aqui sobre esses 2 grupinhos de correntinhas presas. Em seguida, faço 6 pontos altos duplos para fazer os 2 bloquinhos para fora, como eu já ensinei a vocês algumas vezes. Vou fazer então aqui para a gente economizar em tempo de vídeo. Acredito que vocês já consigam fazer sozinhas. Quando eu finalizar aqui, eu volto para mostrar para vocês e para irmos para a próxima carreirinha. Finalizada então a carreirinha de número 22, com 20 grupinhos de correntinhas presas. Aí, aqui eu finalizei com 6 pontos altos duplos, contando com esse ponto alto aqui do grupinho de correntinha presa, eu tenho 7 pontos altos no total. Espero que tenha dado tudo certinho aí na sua carreirinha. Agora, para a carreirinha de número 23, vou iniciar repetindo os 7 pontos altos e vou fazer para cada grupinho de correntinha presa uma base, ficando assim com 20 bases no total. Aí, aqui eu vou repetir esse bloquinho vazio e vou repetir os 7 pontos altos também. Vou finalizar aqui minha carreirinha e já retorno com a carreirinha de número 24.
Prontinho, finalizada a carreirinha de número 23, com 20 bases. Aí, aqui, eu repeti o bloquinho vazio e fiz 2 bloquinhos cheios, que eu repeti da carreirinha anterior. Aí, aqui, fizemos 4 grupinhos de 2 bloquinhos cheios. Aqui, fizemos 1, 2, 3, 4. Então, fizemos 4 grupinhos para fora. Agora, nas próximas carreirinhas, vamos fazer 3 grupinhos para dentro. Então, aqui fizemos 4 para fora, 1, 2, 3, 4. E agora, vamos fazer 3 para dentro. Então, vamos lá. Vamos iniciar a carreirinha de número 24 com 6 pontos baixíssimos até chegar no 7º ponto alto de base. Sobre esse 7º ponto alto de base, eu vou subir 3 correntinhas para fazer um ponto alto. Em seguida, vou fazer um bloquinho cheio sobre esse bloquinho vazio. Assim. Aí, então, vou fazer outro bloquinho cheio sobre a próxima base, com 3 pontos altos sobre as 3 primeiras correntinhas. Aí, se vocês contarem, vamos ter 7 pontos altos no total. Então, aqui são 7 pontos altos. Vão me sobrar 2 correntinhas de base e vou fazer um bloquinho vazio sobre essas correntinhas. Assim. Em seguida, vou fazer 18 grupinhos de correntinhas presas sobre as próximas 18 bases, menos nessa aqui, tá bom? Então, vamos fazer 18 grupinhos de correntinhas presas. Finalizada, então, a carreirinha de número 24, com 18 grupinhos de correntinhas presas. Me sobrou, então, aqui uma base. Sobre ela, vou fazer 2 bloquinhos cheios. Então, aqui eu já tenho um ponto alto. Vou fazer 5 pontos altos sobre as 5 correntinhas dessa base. Um ponto alto para cada correntinha. E aí, eu vou repetir o próximo ponto alto de base. Então, aqui eu tenho 7 pontos altos no total. Assim, eu finalizo a carreirinha de número 24. Para a carreirinha de número 25, acredito que vocês já saibam, vou repetir os 7 pontos altos de base, vou fazer 18 bases sobre os 18 grupinhos de correntinhas presas, vou repetir esse bloquinho vazio e vou repetir esses 7 pontos altos aqui também. Vou fazer aqui a carreirinha e já eu volto com a carreirinha de número 26. Finalizada, então, a carreirinha de número 25, com 18 bases, eu agora vou fazer a carreirinha de número 26. Como estamos fazendo bloquinhos para dentro, vou fazer, então, 6 pontos baixíssimos até chegar no 7º ponto alto de base. Assim. Em seguida, vou fazer 3 correntinhas para fazer um ponto alto. Aí, vou fazer um bloquinho cheio sobre esse bloquinho vazio. Assim. O segundo bloquinho cheio, eu vou fazer sobre essa primeira base com 3 pontos altos. Então, aqui eu tenho um total de 7 pontos altos feitos. Me sobraram, então, 2 correntinhas de base e vou fazer um bloquinho vazio sobre elas. Dessa forma. Agora, eu vou fazer 16 grupinhos de correntinhas presas sobre as próximas 16 bases, menos sobre essa última aqui. Então, aqui eu fiz
16 grupinhos de correntinhas presas sobre as 16 bases. Agora, sobre essa última base, vou fazer 5 pontos altos, que é para fazer os 2 bloquinhos cheios que eu preciso. Então, vou fazer aqui um ponto alto para cada correntinha de base. E vou repetir o próximo ponto alto da carreirinha anterior. Assim. Aqui eu tenho 7 pontos altos, que são 2 bloquinhos cheios. Então, aqui eu finalizei mais uma carreirinha. Agora, para a carreirinha de número 27, como vocês já sabem, vou repetir esses 2 bloquinhos cheios do início. Vou fazer 16 bases sobre esses 16 grupinhos de correntinhas presas. Vou repetir esse bloquinho vazio e esses 2 bloquinhos cheios aqui também. Carreirinha de número 26 finalizada, eu fiz uma base para cada grupinho de correntinha presa, então eu fiz 16 bases. Aí repeti aqui o bloquinho vazio e os 2 bloquinhos cheios. Agora para a carreirinha de número 28, vou iniciar fazendo 6 pontos baixíssimos até chegar no 7º ponto alto de base. Em seguida, vou subir 3 correntinhas para fazer um ponto alto e vou fazer um bloquinho cheio sobre esse bloquinho vazio. Assim. Aí, então, vou fazer 3 pontos altos sobre essa primeira base para fazer o segundo bloquinho cheio. Aí, aqui eu tenho um total de 7 pontos altos feitos. Me sobraram 2 correntinhas de base, vou fazer vou fazer um bloquinho vazio. E assim é padrão, se vocês prestarem atenção, aqui, desde essa carreirinha de número 23, sempre vamos fazer sobre a primeira base, um bloquinho cheio e um bloquinho vazio. Aí, na próxima, repetimos. Aí, na próxima carreirinha, vamos fazer um bloquinho cheio, um bloquinho vazio. E aqui também fizemos assim, um bloquinho cheio e um bloquinho vazio. Em seguida, vou fazer 14 grupinhos de correntinhas presas sobre as primeiras 14 bases, menos nessa aqui. Sobre essa última base, vou fazer 2 bloquinhos cheios. Como vocês já sabem, fazendo 5 correntinhas, 5 pontos altos, um ponto alto para cada correntinha de base. Assim como fizemos nas carreirinhas anteriores. Vou deixar para vocês fazerem sozinhas então. Vou fazer aqui os 14 grupinhos de correntinhas presas e aqui eu vou fazer os 2 bloquinhos cheios com 7 pontos altos no total. Vou repetir esse ponto alto aqui, vou fazer 5 sobre a base e vou repetir esse outro ponto alto.